procede, né, após a festa da constituição da Eucaristia, que ele nos mostre o caminho e nos mostre como ser fiéis no dia a dia. Afinal, iniciamos o segundo período do tempo comum. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem faz a primeira leitura? Leitura do livro do Deuteronômio. Assim fala o Senhor. Guarda o dia de sábado para o sacrificarem. Santificares. Santificar. Oh meu Deus. Para os santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles fará todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair, com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu faço o evangelho, Zacarias. Você está com rinite? Deixa que é mais longo. Ok. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nosso coração, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, posto entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com mão seca.
Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, meu povo? O que nós podemos falar da primeira leitura? Posso falar? Por favor. Falar? O povo não deve se esquecer da aliança com Deus. O povo deve respeitar a aliança e agir com amor a todos, principalmente os mais necessitados, que era o caso dos escravos, que mereciam descanso no dia do Senhor. Inclusive os animais, seres da natureza, né? O dia dedicado ao Senhor tem uma preocupação religiosa e social. O povo não deve esquecer que já foi escravo no Egito, onde a criação de Deus diz que é o descanso do sétimo dia, que é o do Gênesis, né? Então, aqui tem uma função religiosa e social, né? É que Jesus, ali ele estava, como fala, valorizando a vida, né? E não queria deixar aprisionar o ser humano para impedindo de fazer o bem, né, Zacarias? Porque se é o dia proibido, mas para Jesus todo dia é dia. Então, quer dizer, salvar uma vida do que matá-la. Boa noite, Cleide. Boa noite. Ela foi na missa e perdeu a hora. Seu microfone está fechado. Boa noite. Boa noite. A Cleide pedi para ela pôr o lixo para fora, né? Porque eu tive que deixar aquela carne que estragou lá no lixo da paróquia. Não achei nenhuma lixeira. Aí, quando ela foi pôr o lixo para fora, já tinha se antecipado e colocado. Eita, nós. Meu medo era os gatos rasgarem aquele saco. Ah, É que tinha vários sacos. Eu nem sabia que você tinha levado. Levei para lá. Para a gente descartar ele, porque tinha jeito, né? Bom, vamos lá. Então. Neide, Cleide, nós já fizemos as leituras, tá? Não sei se você já fez a leitura, se tem alguma coisa para comentar do Deuteronômio, da primeira leitura? A maioria está falando do dia de sábado, né? Do sétimo dia. Um dos pontos que a gente tem que olhar aqui é a ligação desse texto. A gente tem que pensar sempre, primeiro, antes de mais nada, o que é o livro do Deuteronômio? O livro do Deuteronômio, como o próprio nome fala, Deutero, é segundo, né? Segunda lei, ou segundo livro. Ele é uma reflexão olhado pelo foco de Moisés, né, ou pela ação de Moisés, sobre todo o rito do Êxodo. Dizem as más línguas que os 5 livros do Pentateuco teriam sido escritos por Moisés. Já comentei isso com vocês várias vezes, mas nunca é demais a gente refletir. Não dá para os 5 livros terem sido escritos por Moisés. Provavelmente, muito possivelmente, Moisés nem sabia ler e escrever. Tá? Mas pode ser que esses livros tenham surgido na época de Moisés, na sua versão oral. Então, os comentários, a construção oral desses livros, que passava de pai para filho, tenha se iniciado no tempo de Moisés. Aqui há uma forte reflexão
em relação à criação. Deus cria o mundo em 6 dias. Cria o homem no 6º dia. O que significa isso? A gente já sabe que, ao criar o mundo em 6 dias e o homem no 6º dia, Deus está criando, ou está mostrando, a força da presença do homem criado, coroou a criação, né, criado no 6º dia, e ao mesmo tempo a incompletabilidade do mundo. Deus não fechou o mundo, ele não completou o projeto. Ele deixou para o homem dar continuidade. Isso está lá no livro do Êxodo. No livro do Gênesis. Deus cria o mundo em 6 dias, descansa no 6º dia, porque ele fala assim, ele entrega para a coroa da criação, para o homem, a responsabilidade de dar continuidade nesse projeto de criação do mundo. Então, o homem é o corresponsável, junto com Deus, pela criação do mundo. Infelizmente, o homem ele está mais preocupado com a destruição do mundo do que com a sua construção. O homem criou um Deus para ele, que é o dinheiro. E esse Deus que o homem cria para ele, ele acaba regendo a nossa existência de uma maneira muito mais forte do que o próprio Deus da criação. Mas aí a gente... O sábado é para relembrar as obras de Deus, né, Zacarias? O sábado, ele é, a princípio, um tempo de reflexão, um tempo de pensamento, de conversão. Alguns pensadores, principalmente pensadores holandeses, né, que criaram algumas das igrejas, agora não vou lembrar o nome da parte da reforma em que o cara ele foi um dos idealizadores, ele colocava que nós não podemos nos igualar a Deus, então nós não teríamos o direito de descansar no 7º dia, mas sim homenagear a Deus com o nosso trabalho no 7º dia também. Então seria um dia dedicado à caridade, um dia dedicado ao trabalho social. Essa é a visão desse pensador, esse reformador da época do século XVII, século XVIII, quando você tem a criação das igrejas protestantes, aquelas igrejas que não são as evangélicas, né? As igrejas tradicionais. Mas o pensamento dos 6 dias e descansar no 7º é uma reflexão sobre a criação do mundo, como a forma que Deus cria o mundo. Então Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, abrindo assim um parâmetro de você ter uma visão de descanso naquele tempo. Um outro ponto importante para nós aqui, ele coloca a necessidade de que todos descansem, não apenas o judeu. Então ele não é apenas aquele que segue o judaísmo que deve descansar, de acordo com o texto, mas todos aqueles que vivem em qualquer situação onde o Senhor seja regente. Então, até os animais, né? Todos, ninguém deve trabalhar. E aí o que acontece? Isso se torna para o povo judeu quase um paradigma, algo que era impensável. E aí eles criam Sabe aquele texto em que Jesus fala assim, vocês são hipócritas, vocês criam fardos pesados para os outros carregarem, mas vocês mesmos não carregam? É algo parecido que acontece com o sábado. O sábado se transforma numa pesada corrente, aonde você não consegue atender a necessidade do outro, e ele se torna um fardo pesado para ser carregado. Então, de acordo com o judaísmo, por exemplo, a mulher não poderia fazer comida no sábado. Tanto que você tem aquela questão do pão ázimo, tá certo que o pão ázimo só acontece na Páscoa, mas você, na semana que antecede a Páscoa judaica, o fermento é jogado fora. Então você joga fora o fermento para começar tudo do zero. Então aquele pão que você cozinha
sem fermento, esse pão ázimo, parte dele vai fermentar durante essa semana que antecede a Páscoa, para que depois da Páscoa ele se transforme em fermento. Então, essa ideia do descanso, ela é uma ideia que você deveria usar como meio de divulgar a obra de Deus. Só que a gente sabe que... Desculpa. Tanto o descanso semanal dos animais e dos escravos, como o ano sabático, nunca foi aplicado. O ano sabático previa que a cada 70 anos você devolveria tudo o que você pegou dos outros ou comprou dos outros e devolveria para o seu primeiro proprietário. Isso nunca aconteceu. Então, Uma vez eu tive aula com uma irmã, ela falou que o judeu, a partir das 18 horas de sexta-feira, ele já não pode fazer mais nada, né? Porque, na realidade, Nilzete, isso nós puxamos do judaísmo para o cristianismo. O dia termina às 18 horas do dia anterior. Então, por exemplo, hoje, para o calendário judaico, já é uma quarta-feira e não uma terça. Uhum. Lembra, quando a gente fala da Missa dos Santos Óleos, a Missa dos Santos Óleos acontece na quarta-feira à noite. Ela é a primeira celebração da preparação da Quinta-feira Santa, do lava-pés. E o lava-pés em si acontece já na Sexta-feira da Paixão. Porque sempre acontece depois das 18 horas. Sim. Então a constituição da Eucaristia vai acontecer já na Sexta-feira Santa. E a Missa dos Santos Óleos acontece na Quinta-feira Santa, de acordo com o calendário judaico, porque ele começa às 18 horas do dia anterior. E não à meia-noite, como o nosso calendário, que o nosso calendário é solar. O calendário judaico é um calendário lunar. Então a hora 1 é a hora que o dia amanhece, às 6 da manhã. E você tem 12 horas, até às 18 horas. Então hora 1 e hora 18ª. A 18ª terminou o dia. E como que a missa das 15 horas também já pode ser do dia seguinte? Não é que pode. Você aí, no caso, faz uma leve deturpação. Você está falando isso com a missa da catequese, né? Então, não é que pode. Na verdade, você pode. O que é liturgia? Liturgia é um serviço público. Você pode se utilizar, né, da ferramenta da liturgia para atender diversas diretrizes ou diversas formas. Uma delas é você aproveitar uma estrutura litúrgica prévia ou posterior para uma celebração prévia. Então, o que você está fazendo? Você está antecipando a celebração. Tá? Você está antecipando. Lembra uma vez, até foi um problema, a Tamires, mas ela chegou a colocar o lecionário Foi no final de ano. Isso, com a leitura do dia 31. E o padre Anísio falou, não, pode fazer a celebração no dia 1º. Então é o mesmo princípio. Você pode antecipar ou atrasar uma liturgia. A liturgia é um trabalho, é um serviço público. E aí vai conforme a necessidade ou a forma que você deseja. Então eu posso antecipar, eu posso atrasar a liturgia. A própria Missa do Galo, a gente fala que a Missa do Galo é a missa da meia-noite. Hoje a Missa do Galo é celebrada normalmente às 8 da noite. Lógico que estão transmitindo a meia-noite, está lá, estão transmitindo a Missa do Galo ao vivo pela Rede Globo, lá com o Papa. Não é verdade. A missa na Itália aconteceu à meia-noite, mas a meia-noite da Itália é 8 horas da noite aqui em São Paulo. Então ela já aconteceu, ela é gravada. Mas a missa da Aparecidinha também, né? Que é no sábado às 19h30. No caso da missa da Aparecidinha, ela já é uma missa vespertina, ela já é uma missa do dia seguinte.
Poderia ser feita a leitura do sábado? Poderia. Tá? Mas como é a única missa celebrada na comunidade na semana, se opta por fazer a celebração mais completa, que é a celebração do domingo. Tá? Porque é a única missa que se celebra lá. Tá? Mas, normalmente, você vai ter essa prerrogativa de falar, não, já estamos no domingo a partir das 18h01 do sábado. Né? E o judeu, no caso, ele para as suas atividades. Aí judeu, entenda-se metodista, entenda-se adventista, tá? Você vai parar as suas atividades nas 18h da sexta-feira e vai retomá-la às 18h do sábado. Tá? Então, neste período, das 18h da sexta às 18h do sábado, você está respeitando o sabá. Tá? Só que nós já temos aí, no caso, domingo, que é o dia do Senhor, que é Dominicus, né, dia do Senhor. Então, o domingo para nós é o dia do Senhor, sendo o dia do Senhor, nós celebramos o domingo. Tá? Mas é sempre essa visão de que a missa, a celebração poderia ser celebrada a missa do domingo a partir das 18h01 do sábado. Tá? Mas eu entendo assim, né? A comunidade, a liturgia, pode antecipar essa missa em um horário diferenciado. Eu poderia, por exemplo, nós estamos antecipando a missa do domingo hoje, terça-feira, pelas leituras, porque estamos analisando as leituras do domingo, estudando as leituras do domingo, mas hoje ainda é terça-feira. E temos ainda a celebração do Corpus Christi, que vai acontecer na quinta-feira. O São José ainda me perguntou de manhã. Nós vamos estudar a liturgia do domingo ou a liturgia da quinta? Vamos pegar a liturgia do domingo, que tecnicamente é a liturgia mais importante, é a liturgia da semana. Né? Não que a liturgia do Corpus Christi não seja importante, embora eu sempre achei e continuo achando que a celebração de Corpus Christi é uma celebração meio, como é que eu vou colocar? Meio malandra. Tá? Porque vocês conhecem a história, né, do Corpus Christi? Conheço. Ou não conhecem? Da procissão lá? A menina sonhou que o padre estava fazendo uma procissão com o Santíssimo, aí ele atendeu o sonho dela numa quinta-feira. Numa quinta-feira, 2 semanas após o Pentecostes, ele fez essa procissão. Alguns anos mais tarde, alguns meses mais tarde, eu não lembro, ele foi sagrado Papa. Aí ele constituiu aquela data como sendo a celebração do corpo de Cristo. Mas tinha um que não acreditava, né, Zacarias? Então, tem muitos que não acreditam, mas aí ele constituiu, ele criou essa festa. Aí passou-se a celebrar, a Igreja Católica passou a celebrar a festa de Corpus Christi como sendo a festa do corpo e sangue de Cristo, né? A festa do próprio Cristo. Tá? Só para mim não me esquecer, Lisete, você consegue conversar com o Padre Anísio para ver se a gente consegue fazer o tapete lá na cobertura? Consigo. Porque eu não vou conseguir, eu vou ser sincero, eu não vou ter tempo e não vou conseguir falar com ele. Tá? Amanhã. Você conversa com ele falando que sim, a gente monta o tapete lá. Eu acho legal, que a gente pode fazer toda a procissão do bairro que ele quer fazer e a gente faz a entrada solene. Por ali, né? Faz a entrada solene pela Rua Vatapá, atravessa e pode voltar para a igreja. Isso. Muito bem, tá. Bom, vamos lá, vamos voltar para o texto. Então, a primeira leitura ela faz uma forte memória, né, e lembra algo que ninguém quer lembrar. Né? O que ninguém quer lembrar? A gente não quer lembrar a parte triste do nosso passado. Fostes escravo do Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Né? Então, quer dizer, Moisés coloca aqui uma forma bem um tapa na cara, né,
de todos os fiéis, falando assim, olha, você pensa que você é quem? Quem que você pensa que você é na fila do pão? Você é mais um. Eu é que te tirei. Não foi você que saiu. É um tapa com luva de pelica. Tá? Então ele deixa bem claro que o povo tem que entender, nós temos que entender que o Senhor é o dono, não nós. Nós somos simples ferramentas no desenvolvimento do projeto de Deus. E somos temporais, né? Daqui a pouco nós morremos e os outros que continuarem vão continuar esse trabalho por nós. Pelo menos nós esperamos, né? Mais alguma coisa? Boa noite, Marquinhos. Antes de mais nada. Está O desligado. microfone está fechado. Ele só mostra Boa noite, boa Ele noite. só mostra o cabelo, não mostra a cara. Boa noite, Eu não Marquinhos. falo nada, porque se eu encostar na minha cadeira aqui, fica só o óculos e o nariz aqui. Eu já faço questão de Boa mostrar o noite, boa cabelo. noite, gente. Boa noite, Marquinhos. É, o meu é que a câmera do computador é mais alta, né? Então eu teria que me elevar mais para poder ficar mais enquadrado na tela. Bom, Tudo bem por aí? comentário em relação à primeira leitura? Não, tá tudo bem por aí. A senhora fala assim. Se eu tô vendo você, Zacarias, que você tá meio assim, como que fala? Estou meio Tá meio baqueado. rouco, alguma coisa assim? Eu tô, Maquiado, né? a minha rinite resolveu dar o ar da graça. Virada É do pela tempo. chuva, a garoa que ele tomou no domingo. Ó, eu tomei garoa pra caramba no Nossa. domingo, uma correria do caramba. Já tava ruim na sexta-feira. Sábado Eita. foi piorando, Eita, domingo foi Deus. pior ainda. E a mudança E aí de a mudança do tempo ajuda, né? Porque eu fico, né, eu lembro que estou na idade do condor. É com dor no cotovelo, com dor no Uhum. joelho, com dor no. E ruim da rinite. Bom, mas vamos lá. Segunda leitura. E vocês podem falar aí da segunda leitura. Paulo é questionado, né, Zacarias? Né? O pessoal acha que ele não tem assim, a capacidade e a força para ser, vamos supor, para ser um evangelista, né? E todas as nossas dores e fraquezas nos identificam com o próprio Jesus. É nele que superamos todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Seu sofrimento, morte e ressurreição é o espelho de nossas vidas na caminhada pela terra. Isso nos faz fortes na pregação do Evangelho. Porque ele era muito questionado, achavam que ele não tinha a condição, né, de ser um profeta. líder. É um líder, né? Tem outro nome que apóstolo. Ele é muito questionado, né? Porque ele via a comunidade de Corinto, ela é meio complicada, né? Meio, ela acho que daria um banho no Madalena. O Madalena é complicado, a comunidade de Corinthians é muito pior. Ai, ai. Não, brincadeiras à parte, gente, vamos pensar um pouquinho. Coríntio era um dos principais portos da região. Então ela fervilhava, era uma economia que fervilhava, era uma comunidade que, sabe, ela tinha muita força política, muita força econômica, muita ação, né? Isso tudo faz com que o evangelista tivesse que ter todo um jogo de cintura para atender ao pensamento de diversas correntes diferentes ao mesmo tempo. Então você tinha as correntes daqueles que eram né, pró-judeus e tinha aqueles que eram pró-cristãos, que rejeitavam totalmente o cristianismo. Perdão, o judaísmo. E você tem na comunidade de Coríntios pessoas
que chegavam do mundo inteiro. Tá? A gente tem que pensar que nessa época a efervescência dos divulgadores, não só dos cristãos, mas também dos judeus, era muito forte. Então, muitos judeus colocavam em xeque o pensamento cristão e vinham de encontro a esse pensamento de Paulo, falando, mas peraí, quem te deu autoridade? Quem te fez discípulo? Inclusive dentro das próprias linhas cristãs. Tá? Paulo é questionado com muita velocidade, com muita força, pelos próprios cristãos. Lembra, Paulo era perseguidor. Ele sai de perseguidor para perseguido. Ele queria matar, de repente, ele é o procurado para ser morto. E tudo isso você coloca isso nessa feijoada que era Coríntio, você não sabe nem o que pensar. Não? Mas aí você vai tendo todas essas ideias. E Paulo coloca o quê? Pode falar. Não, na própria época, alguns discípulos tinham assim dificuldade em apresentar ele para o povo, né? Para o povo da nova cristandade, como um cara de confiança. Ninguém confiava muito nele. Principalmente os cristãos judeus de Israel. Isso. Tá? Porque era da origem da onde Paulo estudou. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Tá? Então ele foi um fiel discípulo de Gamaliel, embora existam algumas correntes que acreditem que Gamaliel abraçava a fé cristã. Tá? Ele era um defensor meio que na surdina, mas ele era um defensor de Cristo, um nazareu. Tá? Mas a gente não sabe, é aquela coisa, tudo é muito subjetivo. E muitos documentos que estavam em Roma, que são dessa época, foram destruídos no grande incêndio provocado por Nero. Nero realmente incendiou Roma. E muitos documentos se perderam. Então você tem essas dificuldades, né? E sem contar que você naquela época não tinha a facilidade de informação que nós temos hoje. Né? Hoje nós estamos numa reunião, uma temperatura aí de 14, 15 graus lá fora, mas nós estamos numa reunião no conforto de casa, como se nós tivéssemos um face a face com o outro. Né? Na época deles, eu não tinha nem pensamento de jeito de atender esse teste. Né? Quer dizer, uma informação, abre aspas, online, fecha aspas, leva 30 dias para chegar de um lado para o outro. Né? Quer dizer, avisar a morte de alguém vamos colocar a situação. Paulo é morto em Roma. Até a notícia da morte dele em Roma chegar na cidade de Corinto, nós já tinha ido à missa de sétimo dia. É verdade. Tá? Então, toda essa dificuldade, isso fermentado pelo telefone sem fio, pelo disse que disse, pronto, está feita uma confusão. Pensem a seguinte coisa: para os primeiros gregos, o cristianismo era uma religião antropófaga. É porque comeu, filho, comiam o corpo do Criador e tomavam o seu sangue. Tá? Pensem nisso. Nunca tirem isso de foco. E você está falando de uma comunidade grega. E levavam as coisas, eles tinham uma filosofia, um pensamento muito forte. Eles tinham essa visão, assim, muito... Então você vai... Isso era a cultura mais adiantada que tinha, hein? Mas você está falando de uma fé
diferenciada, né? De uma fé mudada, de uma fé diferente, de uma vivência de um povo diferente, né? Então, aí, os coríntios, para completar, eles eram um povo, uma comunidade que recebia, né? Acho que é Coríntios e Éfeso, eles tinham uma recepção comunitária enorme, recebiam pessoas do mundo inteiro, né? O Marquinhos caiu da reunião, não gostou de falar mal dos gregos. Vocês sabem que São Marcos, ou pelo menos um dos São Marcos, né? Ele está enterrado numa área que é grega. Tá? Uma das igrejas ortodoxas mais importantes que tem é a igreja de São Marcos. Então, voltando para o texto aqui. Então, essa questão. E Paulo. Ele voltou, tá vendo? Foi só falar que Marcos era grego que ele já voltou. Então, Marquinhos, não sei se você sabe, mas São Marcos é um dos mártires consagrados pela Igreja Ortodoxa Grega. É uma igreja de São Marcos, Marcos Evangelista, é considerado um dos maiores santos da Igreja Ortodoxa. E, portanto, eu estava lendo esses dias que eu gosto de ver algumas coisas no Google, no YouTube, né? Uhum. Eu estava lendo uma história assim dos papas. Inclusive, a Igreja Católica teve um papa também com o nome de Marcos. Talvez poucos católicos sabem sobre isso. Sim, a princípio, a igreja buscava colocar o nome, quer dizer, a igreja buscava não, deixa eu corrigir. Os papas buscavam, na troca de nome, colocar os nomes dos próprios evangelistas, dos próprios discípulos, né? Não da primeira geração, da segunda, terceira geração. Então é comum você ter o Papa Marcos, o Papa João, o Papa Paulo, né? Embora Paulo, como ele mesmo fala, ele é um discípulo tardio, mas ele foi uma das pessoas mais importantes na divulgação do Evangelho e da Igreja, né? Ele, pode-se dizer, espalhou a Igreja para mais de 1/3 do mundo conhecido da época, né? Se não fosse Paulo, talvez hoje nós fôssemos todos nós judeus, ou então adeptos da religião greco-romana, com Zeus, com Hera, com outros deuses lá, mas nós nos tornamos cristãos principalmente por conta de São Paulo. Bom, voltando para o nosso texto aqui. Acho interessante uma coisa que eu até marquei aqui no meu rascunho, porque eu não sou nem fiel aos folhetos. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Por que um tesouro em vasos de barro? O vaso de barro é um vaso frágil. Ou seja, o tesouro você guarda em um lugar, um cofre. Não, você traz esse tesouro num vaso de barro. Por quê? Você não teme que esse tesouro seja usurpado. Você traz esse tesouro para ser dividido, para ser partilhado, para ser distribuído. Então, ele está em um vaso de barro, ele está disponível para todos, né? Ele não é pesado, ele é leve, ele é desprovido de dificuldades. E é essa proposta que Paulo leva como evangelho, como evangelista para os gregos. Ele traz uma nova proposta, porque até então, para você ser cristão, lembrando, né, o concílio de Jerusalém, até o concílio de Jerusalém, para você ser cristão, você antes tinha que ser judeu. Ou seja, você tinha que passar pelo batismo judaico, que é a circuncisão. Para o homem adulto, é uma situação
extremamente complicada, dolorida, complicada. Para a criança é mais fácil, mas para o homem adulto é complicado. E mesmo para a criança, se ela tiver mais de 1 ano, já não é fácil. Tá? Então você tem toda essa proposta mostrando que a vontade de Deus, a presença de Deus é uma presença forte, uma presença dignamente distribuída, e não escondida, ocultada, protegida, blindada. Ela está disponível. Esse amor, esse tesouro é entregue em vasos de barro, em vasos frágeis, em vasos que quebram, que permitem espalhar, distribuir, e facilitar. E depois ele ainda continua. Ele nos convida a sermos novos em Cristo. Ele nos convida a que nós soframos, não no sentido do sofrimento. Aqui eu até digo, embora Paulo tenha um viés meio escatológico, meio de sofrimento, mas a gente pode considerar aqui uma questão de distribuição da ação benéfica de Deus. Vamos nos tornar dignos, fiéis, pessoas dispostas a levar a boa nova a todos. Esse é o convite que Paulo nos deixa na leitura. Somos continuamente entregues à morte. Por quê? Porque nós morremos. Mas aí ele completa, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Nós morremos, mas ressuscitamos em Cristo. Nós nos tornamos seres novos, fiéis, prontos a atender o projeto de Deus. Certo? Mais alguma coisa aí sobre a segunda leitura? Eu estou viajando aqui já. Ok, beleza. Eu também, esse vaso de barro, eu estava entendendo também como uma coisa simples, sem luxo. Frágil, desprovida acessível a todos. Não, e um detalhe, seu José, um tesouro guardado num vaso de barro. Tesouro não se guarda em vaso de barro. Tesouro se guarda em cofre. Mas esse tesouro que é o coração, né, é a fé, é a vontade, ele fica no vaso de barro. Por quê? Porque ele está disponível a todos. Nem todos podem ter um cofre, mas todos podem ter um vaso de barro. Lembrem, o vaso de barro, ainda mais na época de Jesus, ele era usado por todos. Os caras levavam o vinho, levavam a água. Lógico, não é de barro cru, é de barro cozido. Né? Senão você imagina, você vai colocar água dentro de um vaso de barro cru e vai desmanchar. É de barro cozido. Mas ele era usado, todo mundo usava esse objeto. Né? Ok. Mais algum comentário, gente? Uma coisa assim, que nem esse negócio do vaso de barro, sabe? Me passou um pouco pela cabeça, nem... não. Olha, eu confundido com um negócio de odres, né? Você não coloca assim o vinho em odres novo, em odres velhos, vinho novo em odres velhos, né? Eu penso assim, que nem o vaso, ele fala assim que esse vaso... O que acontece com o vaso que é fraco, né? Se ele cai no chão, ele certamente vai despencar e vai, né, rachar, né? Então Deus, ele quer comparar assim a gente como feitos, de fato somos feitos de barro, né? Então é a mesma coisa assim que nem o vaso. Se você não cuida bem do vaso e deixar assim cair, ele certamente vai despencar, certo?
E é isso daí. Pelo que o Marquinhos colocou, seria aquela situação, né? Você é convidado a cuidar da sua fé, do seu coração, da sua vivência. Agora, uma pergunta. Vocês sabem o que é um odre, né? Vocês não sabem o que é um odre? É o barril? É um barril. E o porquê que se fala, Deus coloca vinho novo em odres velhos? Por causa da fermentação, ele estoura. O vinho, quando ele começa quando você prepara o vinho, o mosto, né, que é a uva amassada, ela ferve, ela cozinha, então ela se expande. Hoje, quando se faz vinho, você usa uma tampa que ela tem uma cápsula de saída, por onde vai sair o gás carbônico. Então ela fica mergulhada numa garrafa com água e ali o gás vai saindo. Por que uma garrafa mergulhada com água? Porque você tem que sair, o gás do odre tem que sair, o gás do barril tem que sair, né? Senão ele pode estourar, mas em compensação, o oxigênio não pode entrar, senão o vinho oxida e vira vinagre. Né? Então você tem esse trabalho de retirar o gás carbônico, mas não deixar oxigênio entrar. Tá? Então o vinho novo em odres velhos é que se você colocar um vinho, um mosto, que a gente chama, né, que é a uva amassada, o suco da uva amassada, em um barril velho, quando ele ferver, ele pode romper o barril. Então você tem que ter esse cuidado também com o barril. Bom, vamos tocando o enterro. Evangelho. Qual que é a grande chave aí? No meu resuminho aqui, ó, Jesus dá um novo sentido aos sábados, né? Sem desprezar a lei mosaica. É um dia de louvar e agradecer a Deus e servir aos irmãos doentes e famintos. Domingo é o dia do Senhor. Devemos agradecer e louvá-lo e fazer o melhor de nós pelos irmãos necessitados, pela comunidade e pela família. É o amor de Deus, né? O amor acima de tudo, o amor acima da lei. Zacarias. Pode falar, Nilzete. Jesus passava pelo campo de trigo. Eles estavam com trigo, e por que fala que colhiam espiga de milho? Espigas de trigo. De trigo. Mas trigo não tem espiga? A ponta do trigo forma o espigão. Naquele espigão você tem os grãos. São os grãozinhos. Isso. Eles estavam colhendo as espigas do trigo. Não, olha, eu falei, gente, só pode ser espiga de milho, porque trigo não tem espiga. A aveia parece que é assim também, né? Também. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Deixa eu dar uma pesquisada numa coisa aqui. Não, gente, eu conheço trigo, trabalhei, plantei. Eu sei o que é trigo, sei como é, por isso que eu estou dizendo, não tem espiga de trigo. O trigo... É assim, ó. Ó, Nilzete, não, só, eu tinha quase certeza, mas eu vim aqui para consultar. O milho não existia na Palestina. O milho é da América do Sul. Né? Eu tinha quase certeza disso, mas eu não tinha certeza absoluta, fui pesquisar. Né? O milho é oriundo da América do Sul, como o tomate também. Né? Por isso que os italianos serviam tanto o tomate, porque lá tem uma planta parecida. Aqui tem o tiumate, lá eles têm o matatiu, né? Porque eles tinham uma planta parecida com o tomate, um pouco menor que o tomate, pelo que eu sei, parecido com o tomate cereja, pequenininho, mas era uma planta venenosa. Quando eles levam o tomate dos Incas para a Itália, eles ferviam, às vezes até durante horas, o molho de tomate, para que ele não causasse o mal que a outra planta causava. Uma não tem nada a ver com a outra.
né? Mas nesse caso aí é espiga de trigo mesmo. A cabeça do trigo, eu sei que você conhece, mas a cabeça do trigo também é chamada de espiga. Pela primeira vez eu ouvi espiga de trigo, mas tudo bem. Mas o termo é espiga de trigo. Porque se você se você pega assim a planta, o galho, ela é pesadíssima. Ô, Senhor. Ai, Deus. Então, mas o trigo tem espiga, a cevada tem espiga, a aveia tem espiga, que mais? O capim gordura tem espiga, que é aquela parte superior dele. Né? Todos eles são espigas, onde ficam as sementes. Agora, o milho, só na América Latina. Você conhece taboa? Taboa, taboa, taboa. Taboa é uma planta também, né? É, aquela daquele negócio na ponta, que lá também vai falar que é uma espiga. Ah, ela dá aquela ponta marrom em cima, né? Isso, que é tipo uma paina. Ela dá, a semente dela tá nessa flor? É, porque assim, a taboa, na ponta dela, ela é arredondada, quando você abre ela assim, ó, você desmancha ela é tipo, você conhece paina, né, de paineira? Uhum. Então, ela sai, só que ela é um pouquinho diferente, ela meio sai um pó, quando você desfaz ela. Então, se a semente estiver nela... E o pessoal no sítio usa ela para fazer travesseiro, enchimento de travesseiro. Então, se a semente estiver dentro dela, é uma espiga. Ah, tá. É a mesma coisa que falar... Ela tem um negócio dentro, mas não sei se aquilo lá é a semente. Então, eu também não sei te dizer. Porque, Nessa ponta, assim, minhas aulas de biologia não, de Agronomia. botânica, param por aí. Não, porque a gente pega ela é compridinha, né? Você tira todo esse negócio que eu falo, tipo a paina, aí fica o palitinho, deve ser a semente dela. É que nem aquela que eu estava falando com o Zé Carlos, do domingo. Ele não sabia que a bananeira é uma flor, e não uma fruta. Que uma vez que a bananeira deu fruto, você corta ela. Mas ela vai morrer. Ele nunca foi numa plantação de bananeiras? Não, pior foi o primo que tinha cortado as outras. Acho que ele também não sabia disso, então não teve noção do que era. Bom, mas aí tudo bem. A banana deu fruto, você corta a bananeira. Ela não serve para mais nada. Ela só serve como adubo. Você derruba, você corta ela e deixa ela lá para... Porque ela é um excelente adubo. Aliás, ela tem várias funções, né? Como fibra, como tudo, mas ela é um excelente adubo. Ela é uma proteção de solo excelente. Vamos lá, gente. Mas isso não é o que a gente tem que conversar do Evangelho. Qual que é o ponto central desse Evangelho? Ponto central? Misericórdia. O ponto central é o sábado. Acredito que Pode falar, é o sábado. Exatamente o que eu ia... É o sábado que... da leitura é o sábado. Fala, que o Senhor criou. O que acontece? Nesse caso, nós, vamos generalizar, nos colocando aqui dentro também, nós muitas vezes criamos dificuldades para os outros. Então, por exemplo, para você ser catequista, você precisa, sei lá, fazer alguma coisa. Para você ser catequista, antes você tem que ser leitor, por exemplo. Tá? Ou para você ser catequista, você tem que ter... Ou para você ser leitor, você tem que frequentar a missa todo domingo. Qualquer coisa que nós criamos que forma uma regra inflexível vai trazer o mesmo ponto que Jesus levanta aqui em relação ao sábado. A inflexibilidade dos fariseus. É permitido, tá?
Aqui ele faz uma alusão à casa de Deus. Qual que era a casa de Deus? Seria o templo. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Tá vendo? Tá vendo como a gente se engana? Não Ou, era, não. ou o próprio ser Construído. humano. O templo foi construído em Salomão. E aqui é Davi, pai de Salomão. Salomão é que propõe a construção do templo. Aqui, gente, a casa de Deus era uma tenda. E tinha uma tenda onde a arca ficava dentro, e essa era a casa de Deus. E lá eram colocados os pães ofertados a Deus. Eles eram andarilhos, né, Zacarias? É verdade. Davi invade essa tenda, rouba esses pães para saciar a fome, em um sábado. Tá? E quem é Davi? Ele é o unificador do povo judeu. Ele é aquele que o povo coloca como o pai da nação. Moisés é considerado o pai da nação porque ele tirou o povo do Egito e constitui o povo judeu. Só que quem unifica o povo é o segundo rei de Israel, que é Davi. Samuel não conseguiu unificar o povo. Né? Aí tem o povo unificado com Davi, permanece unificado com Salomão. Na morte de Salomão, ele já se divide. Né? O poder, a gente costuma falar, né? Dá poder a alguém e você vai ver o que essa pessoa, se essa pessoa é boa ou não. Salomão deu poder para dois, para Jeroboão e Jaboão, o filho e o general. E eles dividiram o estado em dois. Criaram dois reinos, o do norte e o do sul. Né? Então, você tem toda essa construção, essa dificuldade. E aqui, nós estamos falando então de uma tenda. Mas qual que é o grande ponto aqui? Eles estavam com fome. Quem tem fome quer o quê? Comida. Quer comer. Óbvio. Tá? Você está com fome, você come até tijolo. Tá? Você vai procurar, de qualquer forma, alguma coisa para comer. O que eles estavam fazendo com as espigas do trigo, que a Nilzete não sabia que eram espigas? Eles estavam comendo as sementes. Tá? Mais integral do que isso não tem, né? Então, eles estavam comendo em dia de sábado. Mas qual que é a crítica dos fariseus? É porque eles estavam comendo? Não, porque eles estavam colhendo. Agora, tem como você comer sem colher? Não dá, né? Óbvio que não. A não ser que o cara chegue lá, fique de quatro comendo que nem um cavalo, ele tem que colher primeiro para comer depois. E que o Nilzete falou, a haste do trigo é pesada. Então, isso iria gerar uma dificuldade para eles. Eles passavam a mão, pegavam os... E outra, quando você passa a mão, só vai vir os que já estão maduros. Os outros vão ficar na espiga. Vai cair aqueles que já estão prontos para cair. Você já pegava aqueles que estavam maduros e jogavam na boca. Então, eles comiam para matar a própria fome. Aí, Jesus coloca assim, ele coloca essa questão de Salomão, ou perdão, de Davi, tá? Para mostrar o quê? Para mostrar que mesmo aquele que os fariseus endeusavam, engrandeciam, também fez trabalhos no sábado. Também realizou ações do sábado. Tá? E pior, ele invadiu a área restrita dos sacerdotes para poder pegar o alimento. Tá? Então, toda essa construção essa parceria, né? essa construção como é que se diz? Essa construção textual, ela nos vem mostrar como eles criaram correntes, eles amarraram o povo, de maneira que o povo não podia se mexer. Isso aí não lembra o que para nós? A nossa política atual. Muitas vezes nós criamos tantas dificuldades no mundo que é impossível se mexer.
Você não pode fazer isso porque não é da igreja. Você não pode fazer isso porque não é de Deus. Te aprisionam. Que aprisionam. Tá? Essas prisões é que não podem acontecer. E Jesus vem colocar o quê? O sábado foi criado para o homem, e não o homem criado para o sábado. Deus dá liberdade. Deus não dá prisão. Deus nos oferece e quer que nós sejamos libertos. Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, a escolha. Tá? Pode falar, seu Zé. Não, Zacarias, sobre essa coisa de só o sacerdote entrar no templo, né? Era um negócio muito sagrado. Então, eu não sei se eu queria confirmar com você se isso é mito só, ou é fantasia. Que quando o sacerdote entrava, era amarrado uma corda no pé dele, porque se ele se sentisse mal ou morresse lá dentro, precisavam puxar ele pelo pé, porque ninguém mais podia entrar dentro do santuário. Isso é verdade. mito ou é? É verdade. Ele Mas era no Santo dos Santos. Né? Arrastado, né, Zacarias? Eles usavam uma túnica especial, com sinos, com guizos, né? Então, conforme eles se mexiam, fazia barulho. E uma corda amarrada no pé. E daí vem, inclusive, as nossas crendices de se você morrer, eu vou puxar teu pé. Tá? Vem daí. Tá? Então, gente, eles usavam uma veste especial com guizos presos nela, com sininhos presos nelas. E quando eles entravam no Santo dos Santos, que era a parte mais restrita do templo, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, ou o sacerdote escolhido podia ir, por exemplo, para queimar incenso, é onde Zacarias se encontra com o anjo, tá? Que avisa ele, olha, você vai ser pai. E ele, mas como é que eu posso ser pai se eu sou velho? E minha esposa já é de idade avançada. E o anjo deixa ele mudo. Tá? Zacarias estava vestindo essa roupa de guizos e com o pé amarrado. Então, se eles parassem de fazer barulho, de se mexer durante um certo tempo, eles puxavam ele pelo pé, porque teria visto Deus face a face e morrido. Mas eles já queriam puxar, né? Porque ele estava demorando para sair, não era? Porque o anjo estava falando com ele. Né? Então, essa coisa é verdade mesmo. Eles usavam roupas com guizos, né, com sininhos, e o pé amarrado, uma corda amarrada no pé. Lógico que se Deus quisesse alguém morto, não teria essa preocupação toda. Tá? É aquela coisa, o próprio Cristo fala o quê? Nós devemos ver o rosto do Pai na face do irmão necessitado. Então, Deus pode estar do nosso lado ali, face a face, e nós não vamos reconhecê-lo. Tá? E tanto que tem aquela passagem que eu gosto, eu acho muito interessante, quando Jesus fala assim, quando a pessoa chama, mas Senhor, não foi em teu nome que eu expulsei demônios e curei doentes? Ele falava, afasta-se de mim, demônio, porque eu não te reconheço. E ao mesmo tempo vai chegar em outro e falar assim, você vem para perto de mim, mas Senhor, eu nem te conheço. E vai falar, mas quando você atendeu aquele necessitado, sem segundas intenções, você estava atendendo a mim. Tá? Então, essa postura que a gente tem que ter. E aí ele continua. Ele não só desbanca os fariseus, como ele continua depois, né? Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Pode falar, Marquinhos. Uma outra cena também que entra no Evangelho, irrita os fariseus, que os deixam furiosos, é também a cura do homem da mão seca, né? Aí Jesus, eu fico imaginando assim essa cena, Jesus olha assim fulminante, um olhar fulminante com os fariseus. Isso daí ele comprou briga com eles, por quê? E justamente no dia de sábado, porque ele queria ver aquele homem curado. Ainda ele vai perguntar assim,
vocês que se entendem de lei, vocês acham que vocês é permitido fazer o bem no sábado ou deixá-lo perecer? Aí os caras ficaram quietos, né? Não tiveram, provavelmente, não, eu acho que eles não tiveram nem argumento diante dele para fazer o que eles, né? Então eles ficaram, ó, como que cada um pegou sua cadeira, saiu, ó, e ele fez, né? E portanto essa cena também é o texto desse domingo, né? Que essa cena desse domingo, né? Então isso daí parece, eles acham que Jesus, eu penso que eles acham que Jesus estava de uma certa forma provocando eles, certo? Uma certa ira da parte deles. Ele estava provocando. Ele estava provocando. Não tem sombra de dúvida. Porque você vê a pergunta dele aqui no texto. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor e, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estenda a mão. Estende a mão. E ele estendeu e a mão ficou curada. A adúltera, né, apedrejada. Eles não respondem, né? Jesus não condenou eles por apedrejar Maria Madalena, que a gente adota, né, como sendo Madalena. Não, então, mas estou falando, Jesus faz a pergunta, mas nunca eles respondem, Não, eles se acovardam. É claro que não. É claro que não, Luzete. Você vai responder o quê? Se chegam para você, vamos pegar o cristianismo e colocar na mesma situação. É permitido fazer o bem no domingo e salvar uma vida? Ou deve deixá-la morrer? Lógico que é permitido. Nós não podemos deixar a vida morrer. Sim. Vou trazer isso para a área que eu estou atuando hoje mais na igreja. É permitido negar o batismo a alguém? Lógico que não. Não sou eu que batizo, é Deus. Se a pessoa quer se oferecer a Deus, quem sou eu para impedir? Como eu posso falar, o Marquinhos não pode receber o batismo porque ele está de óculos? Não me cabe fazer isso. Não me cabe julgar. Cabe a Deus. Deus vai falar, ele é merecedor, ele não é merecedor, ele vai entrar no reino dos céus ou ele não vai entrar no reino dos céus. Mas não sou eu que vou. Percebe? E é exatamente isso que Jesus coloca para eles, tanto fariseus quanto saduceus. E ao curar, é que nem o Marquinhos fala, ele dá não é nem um tapa, não é nem um tapa com luva de pelica, é um soco com luva de boxe. Fala, Marquinhos. Então, eu acho que esse ponto muito interessante é que Jesus ele acabou assim com o argumento deles, sabe? Então eles achavam assim, né? Quantas essas leis, eu não sei que os tantas leis, né, que eles seguiam, né? Preceitos. Então, esses preceitos que eles seguiam, né? Então quer dizer que o preceito deles era não salvar a vida e deixar lá daquele jeito, né? Então, Jesus ele acabou com isso. Ele simplesmente acabou com o argumento deles. Tem uma passagem, eu não lembro de qual evangelista, que Jesus fala assim: se um animal seu estiver preso num atoleiro, num dia de sábado, você vai deixá-lo morrer? Ou você vai tirar ele do atoleiro? Você vai tirar ele do atoleiro. Se você vai tirar ele do atoleiro, você está realizando um trabalho. E se você está realizando um trabalho, você está ferindo o teu próprio preceito. Só que a vida precede tudo. A vida é divina. Todo o restante é segundo plano. Mas eu quero colocar um outro ponto aqui também muito importante nesse texto. Vamos voltar lá no versículo 3:1 do Evangelho. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo.
Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Isso tem uma importância ímpar para a gente e que nós muitas vezes ignoramos. E que importância é essa? Qual é o ponto nessa perícope? Ele quer que todo mundo veja. Quase. Tem um ponto mais importante. O senhor não está errado, tá? Ele quer que todo mundo veja. Mas ele tem um ponto mais chave aí. Ele tira o cara lá do meio e traz ele para onde? Para o seu lado. Para o centro. Ele deixa de ser alguém escondido lá no meio do povo, né? Se sentindo excluído por conta da sua dificuldade, da sua lesão, E vai ser traz o ponto ele para central. o centro. Ele se torna o centro da atenção. Ele é a pessoa que todos vão olhar, que todos vão ver, que todos vão prestar atenção. Ele se torna o centro da atenção. O centro da atenção nesse texto deixa de ser Jesus, passa a ser o homem da mão seca. Tanto que você vê, o Marquinhos lembrou dele, embora ele não tenha lido o Evangelho, mas o Marquinhos lembrou dele como aquele que marcou para Jesus, né, ou marcou para os inimigos de Jesus, um dos pontos que vão levar à perseguição. Ele traz esse cara lá da ponta, lá da periferia, para o centro da ação. Coloca ele no centro da situação. E a partir daí ele desenrola o resto. Quem é feito para quem? O homem é feito para o sábado ou o sábado é feito para o homem? O sábado é feito para o homem. Se o sábado é feito para o homem deve desfrutar do sábado. Desfrutar de que jeito? Desfrutar realizando o bem. Tá? Nós devemos realizar o bem. Essa é a chave da nossa fé. Realizar o bem. A quem não interessa. E quem realizou o bem também não deve interessar. Então, se a pessoa doou A, B ou C, os outros não precisam saber para apontar: olha, aquele tijolo foi doado pela Nilzete, aquela panela foi doada pelo seu José, aquela cortina foi doada pela Cleide, aquele óculos foi doado pelo Marquinhos. Tá? Então, não interessa o que você doou, interessa o que você fez. Tá? Tanto que a gente deveria ter dentro da nossa fé algo voltado a uma coisa menos espetacular e mais popular. Nos tornarmos mais fiéis ao projeto do próprio Cristo. O que mais, gente, que a gente pode falar aí? Minha parte, ok. Eu estou ficando sem voz. Daqui a pouco eu vou ter que falar por Libras. Aí vai ser complicado. Eu sei falar em Libras. E vocês não vão saber entender, então... E você sabe falar em Libras? Não, muito pouco. Tenho vontade de aprender, mas eu nunca consegui aprender muita coisa, não. Oh, meu Deus. Libras, ela é interessante. Vamos falar em Libras. No dia da missa do domingo, um dos filhos do casal que estava fazendo 50 anos é surdo. E estava uma intérprete de Libras lá. Então ela ia interpretando para ele tudo o que o padre falava, ela ia fazendo para ele poder entender. Ai, que legal. Olha, muito interessante. Escuta, você não estava lá na hora das leituras, não estava? Não. Eu cheguei. Acho que no início da consagração. Não, eu cheguei antes. Mas eu não cheguei a pegar as leituras, não. A Cleide estava lá 10 horas?
Microfone Seu microfone fechado. está fechado. Eu estava no encontro do ECC e dei uma fugida aqui lá. Não, eu queria, Dei a não, eu colação. eu queria saber da missa, se deu certo, não perguntei para ninguém. Não, mas acredito que tenha dado tudo certo. Ah, estava como leitores, tinha 2 leitores e a Maria. Eu estava na missa das 10, deu certo. Não, eu coloquei Eu tava. 2 crianças e a Maria. Isso. Tinha, Mas acho que deu tudo certo. tinha duas catequistas, 2 alunos, acho que é seu, né? E a Maria, estava certo. Dois Isso. catequizandos meus. Eles fizeram a procissão do Isso. refeitório? Fizeram. Fizeram? O que demoraram, a gente tem que começar a cobrar mais e a lembrar o padre, antes dele dar a bênção final, de quando tem pão, de lembrar que esse pão vai ser distribuído para as crianças. Nada contra fazer essa distribuição depois da bênção final, mas avisar antes. Mas o padre sabe, tanto que ele fala para mim, Nilzete, eu tenho que dar a bênção do pão, só que ele esquece. Foi o padre Benedito. Ah, foi o Benedito? Ah, é, o Benedito foi domingo, ele falou que ia celebrar a boda de ouro. Foi o padre Benedito. A gente tem que criar esse hábito de lembrar o padre, porque ele pode abençoar o pão, tá? Ele dar a bênção final, e ele fala assim, olha, depois da bênção final, as crianças vêm aqui para frente pegar o pão. Mas não tem problema. Não, tem que falar para as crianças, só vem para frente depois que o padre sai do altar, mas eles amontoam de um jeito. Claro. Que horário que vai começar a fazer o tapete? 9 horas. Eu quero ver, eu pedi para a Nilzete conversar, conversar com o padre Anísio, se a gente faz o tapete naquela parte do... Onde faz a festa? Da cobertura. Na parte da... Isso, da cobertura. Pode Porque a gente fica... não corre o risco de escorregar, porque não é rampa, e pode fazer a procissão toda por fora e depois entrar pelo tapete no final e entrar na igreja. Uhum. Muito bem. Certo? Certo. Mais alguma coisa? Não, senhor. Perguntar sobre o horário da missa, que como na escala estava a combinar, a confirmar. Na escala estava a confirmar. A confirmar. É. E 15 acho horas. que nem todas as pessoas estavam na missa. Eu acho que deveria estar avisando nos grupos, né? Pode disparar para todo mundo. A missa vai ser às 15 horas. Ué, mas não avisaram no domingo? Avisou, mas acho que avisou, Nilzete, mas avisaram, sim. Era parte da equipe no ECC, ou das equipes, né? No ECC, parte das equipes no Retiro, parte das equipes, sabe Deus aonde, mas foi um domingo. A missa de Corpus Christi é sua, né? É. Lembrando que à noite não tem, só da tarde. À noite não vai ter, só vai ter à tarde. Aí na outra semana é minha equipe, na missa da quinta e na missa da sexta. 3, 4, 5. Quinta e sexta é a equipe 1. Uhum. Domingo eu estou 7 horas da manhã. Não te invejo. Não? Não, nem um pouquinho. Faz tanto tempo que eu não vou na missa das 7 da manhã, que só vai as meninas. Se esse mês sobrando, né? não tivesse sobrando, eu falo, pode... Oi? Se esse mês não tivesse 31, sexta-feira ia ser... A sexta-feira do... Aí a tua equipe ia subir às 7 da manhã na sexta. Ai. Zacarias, eu estou com sono. Vamos lá, gente. Então, vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que nos concedei todas as vezes que nos reunimos na celebração, a graça de jamais. Deixa eu voltar, pensa e fala. Começar de novo. Vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que quando nos concedei o direito... Puxa vida, tá difícil, hein?
Vamos correr, filho. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos conceda, todas as vezes que nós nos reunimos em seu nome, o direito e o dever de atender ao próximo como atenderíamos ao próprio Cristo ressuscitado. E assim, cobertos com o manto de Maria, peçamos a proteção da Virgem para que ela nos leve e nos prepare para viver a nossa vida e sermos verdadeiros instrumentos da paz de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendito é o fruto das do mulheres. bem Jesus. Bendito é o fruto Maria, Mãe de do Deus, vosso ventre, Jesus. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora na hora Fiquemos em de paz, nossa morte. Amém. fiquemos em paz e que o Senhor nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Em nome do Santo. Pai, Amém. do Filho e do Espírito Gente, Santo. uma abençoada Amém. semana e quinta-feira a gente se vê lá. Boa noite, boa noite, Boa povo. noite, um forte Se abraço Deus para quiser. Beijão a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até. Alô.